Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo e eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e, se necessário, sempre fazer uso do álcool gel. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para receber sempre que um vídeo é postado, deixa o seu like no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma revisão bem breve sobre a configuração dos pincéis no Photoshop Sketch, que foi o que a gente usou para poder fazer as ilustrações nos nossos trabalhos, ok? Então, só para reforçar, todas as vezes que a gente tiver questões de ilustração digital, vocês podem e devem explorar a possibilidade de baixar outro aplicativo se o aplicativo que eu indiquei não funcionar. Então, como você vai fazer? A maioria de vocês, pelo que eu percebi, tem o Android, então você tem que ir no Google Play, que é onde você baixa os seus jogos. Lá você vai baixar aplicativos e você vai colocar lá desenho, ou ilustração digital, ou pintura digital. Qualquer um desses termos vai ter que aparecer algum aplicativo para que você possa pintar digitalmente, entendeu? Então, a gente vai começar a entrar num processo de fazer os convites para amostra. Então, do mesmo jeito que a gente tinha amostra presencial, esse ano a gente vai ter uma amostra digital. Na minha live eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas o que eu quero dizer é, nessa parte do processo da pintura digital, vocês têm que achar algum aplicativo que seja compatível com o celular de vocês. Então, o aplicativo que eu acho que é mais próximo do que a gente já trabalhava presencialmente e que, com certeza, tem configurações mais simples e que pode fazer um trabalho muito bonito, é o Photoshop Sketch ou o Illustrator Draw. Os dois, eles são da Adobe, então igual o Illustrator e Photoshop para computador também são, por isso que eu escolhi eles. Só que, novamente, eu repito, se você não consegue usar, se eles não funcionam no seu celular, se não é compatível ou algo do tipo, baixa outro aplicativo. Existem outros aplicativos no mercado, existem vários outros que fazem as mesmas coisas, eles só não são da Adobe. E até aí não tem problema nenhum, porque o importante é que vocês façam essas ilustrações. Como eu comentei na introdução do vídeo, eu vou mostrar para vocês as configurações do pincel no Photoshop Sketch e como funciona. Quando você abre o aplicativo, ele dá esse tempo de carregamento, porque ele está salvando, fazendo um backup breve das coisas que você já produziu. Eu vou abrir um formato quadrado, só para a gente ter uma folhinha mesmo, e vamos trabalhar a questão dos pincéis. Dentro do Photoshop Sketch, ele tem muitos pincéis que simulam o que seriam materiais artísticos de verdade. Então, por exemplo, giz, marcador, grafite e assim por diante. Quando a gente está usando esses pincéis, a gente tem que pensar no seguinte. Por exemplo, eu peguei esse que é um de marcador. Esse marcador, ele é como se fosse uma canetinha muito grossa. Se eu deixar ele com o fluxo bem baixo, significa que ele vai ficar parecendo um marca-texto. E se eu deixar ele com um fluxo muito alto, significa que ele vai ficar parecendo um marcador mesmo, um canetão, sabe? Tipo canetão de lousa. Então, é isso que a gente tem que perceber quando for escolher. Então, por exemplo, aqui em aquarela, eu vou tentar dar o máximo de zoom que a tela permite para que vocês percebam a animação da aquarela. Então, aquarela é uma técnica de pintura que você dilui essa sua tinta na água e a água se torna sua tinta. No Sketch, ele simula esse acontecimento. Então, como vocês estão vendo aqui, ele tenta fazer com que fique muito parecido com uma aquarela. Então, tá vendo que ele tem essa animação da tinta seguindo o fluxo da água? E lá embaixo, quando você está no pincel de aquarela, ele tem desenho daquele ventilador. Para que aquilo serve? É quando você acha que a sua mancha, né, de aquarela, que a sua pintura já tá boa. Você aperta aquele ventilador e ele instantaneamente seca. Então, para trabalhar um pouquinho melhor no Sketch, é legal, é interessante que vocês realmente realizem testes. Então, por exemplo, estou na minha casa e não estou fazendo nenhum projeto por enquanto, ou não estou pensando em nenhum projeto, testa esses pincéis. Ou mesmo no aplicativo qualquer que você baixar, se ele tiver essa questão da textura,
tenta experimentar. Então, por exemplo, aqui eu tô no pincel de spray. Se eu deixar ele muito grande, esse spray ele se espalha mais, porque é como se eu tivesse colocado mais pressão nele e saísse mais ar, vamos assim dizer. Se eu deixo ele pequenininho, ele fica meio que um filetinho só de spray, e aí essa textura já não é tão legal. Então eu tenho que realmente pensar nisso como um material de verdade. Se fosse uma tinta, ele ia se comportar desse jeito? Então, por exemplo, aqui, o próximo pincel que eu vou pegar se chama Respingos. Ele simula como se fossem vários pinguinhos de tinta caindo. Se eu quero que isso cubra um espaço maior, eu tenho que deixar meu pincel grande. Se eu quero que isso crie uma textura pequenininha, de respingos pequenininhos, eu tenho que deixar meu pincel menor. Outra coisa é que como esses respingos são de tinta, quando cai um pingo de tinta em cima do outro, e é uma tinta grossa, ela não vai se misturar. E então o sketch é muito bom nesse sentido, ele não vai misturar a tinta com esse pincel, por exemplo, diferente da aquarela, que já mistura, ou diferente do marcador, que realmente fica com aquela textura de camadas sobre camadas. Então, é isso que vocês têm que trabalhar quando vocês estiverem usando qualquer programa de ilustração digital. Se ele tiver pincéis e esses pincéis tiverem texturas, você tem que pensar nele como se eles realmente fossem pincéis de verdade, giz de verdade, tinta de verdade, ok? Então, por exemplo, esse pincel que eu peguei aqui, ele tem essa textura como se fosse de um rolinho de tinta. Então, se vocês pintarem usando um rolinho, ele dá meio que essa textura. E se você passar uma tinta por cima da outra, ela também não mistura, ela cobre. Então, esse é o tipo de característica que a gente tem que pensar. Outra coisa é que às vezes se for um pincel de canetinha, chega uma hora que a canetinha, entre aspas, acaba, não acaba? Então, ele também simula isso. Todos os aplicativos de pintura digital, eles geralmente têm essa característica em comum. De, por exemplo, agora eu peguei o giz pastel, e o giz pastel, ele deixa a textura de giz. Se vocês já usaram o giz na vida, sim, vocês lembram que ele deixa uma textura muito característica. E o giz pastel, ele cobre. Então, por exemplo, eu faço uma camada, errei. Eu vou lá e passo outro giz pastel por cima, ele cobre. Ele só vai misturar, né, fazer a mesclagem de cores se você meio que esfregar com algum instrumento ou com seu dedinho mesmo. Aí ele mistura, senão ele cobre. Então, é esse tipo de percepção que a gente tem que ter quando for usar aplicativos de pintura digital. Tentar saber como é aquele material de verdade. Então, por exemplo, aqui dentro do Sketch, ele tem a ferramenta de carvão. Para que é usado carvão na pintura de verdade? Ele é usado para fazer o esboço. Então, significa que se eu usar o carvão aqui e depois usar um pincel de tinta, o pincel de tinta vai cobrir esse pincel de carvão. Deu para entender mais ou menos a lógica? Se você não entendeu muito bem, pode deixar as dúvidas aqui no comentário. Outra coisa que eu quero que vocês percebam também é que, às vezes, ele tem dois pincéis com o mesmo nome, mas com acabamentos diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tô com um que se chama giz pastel. Só que eu tenho um outro dentro que se chama pastel suave. E tá vendo que a ponta é diferente? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes, o mesmo pincel tem acabamentos diferentes dentro do próprio aplicativo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, eu quero um acabamento mais grosso, mais grosseiro, né, que é meio que cortado, ou eu quero um acabamento mais delicado? E é isso que você vai pensar quando você for fazer a sua pintura digital. Se aquelas tintas, elas mesclam, se ela fica com o acabamento que você imagina. Então, por isso que é importante vocês fazerem testes. Que testes? Qualquer desenho. Abre o aplicativo que você tem e vê. Outra dica que eu dou é: todos os aplicativos, eles geralmente têm o seu próprio site. Então, por exemplo, se eu entrar no site da Adobe, ele vai ter algumas dicas lá para mim do que eu posso fazer com o meu aplicativo. Então, se você usar um outro, de outra marca, pode ser qualquer um, pode ser do Autodesk, tanto faz, qualquer um mesmo. Provavelmente ele vai ter dicas na internet. Então, tenta dar uma pesquisada, ver como o seu aplicativo funciona, testa as coisas que tem dentro dele, para que quando a gente fizer essas ilustrações digitais, mesmo que eu estiver usando o Photoshop e você é um outro aplicativo, você consiga tirar o melhor proveito possível do seu aplicativo usando os conceitos de ilustração que eu apresentei na aula, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Realmente foi só uma revisão para vocês
entenderem como funcionam os pincéis de uma forma mais explicativa, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Quando a gente voltar a engatar todos os projetos, envia seu projeto via WhatsApp com o seu nome, certo? E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Ah, antes de eu ir embora, lembrem-se de responder o quiz que eu postei aqui no canal na semana passada. Eu estou de olho, vendo se vocês estão respondendo. Nos próximos vídeos eu vou dar a correção daquelas perguntas, ok? Então, tchau!